RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Pode cantar. Como aurora precursora do farol. Começou? Segue o baile que nós estamos no ar. Vamos começar de novo! Isso é o programa ao vivo. Fátima, vamos lá. Eu quero ouvir esse esplendor de voz. De Francisco Pinto da Fontoura e Joaquim José de Mendanha, um dos símbolos do nosso estado, o hino rio-grandense. Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Se emociona, olha aí, ó, Fátima Gimenez mostrando, fazendo uma interpretação lindíssima do nosso hino no 20 de setembro. Hoje vocês estão vendo que a gente está fazendo um programa temático. Fátima, meus parabéns. Obrigada, querida. Fiquei arrepiada, lindíssimo mesmo. E agora eu tenho que me concentrar para começar o programa. E eu quero começar com uma informação que eu acho que é linda para nós gaúchos. Foram divulgados números ontem sobre a audiência da RDC e nós já estamos em mais de 20 países pelo mundo. Então isso significa que é do Rio Grande do Sul para o mundo, todo mundo aqui nos assistindo, e é por isso que hoje o nosso programa vai falar um pouquinho sobre a cultura, vai enaltecer a nossa cultura e poder mostrar para vocês que são de outras partes do Brasil, de outras partes do mundo e mesmo do Rio Grande do Sul, que às vezes a vida é uma correria e a gente não consegue assim, se ambientar e saber de todos os detalhes. Vamos tentar hoje trazer um pouquinho de história, de cultura e conversar sobre o 20 de setembro e sobre a cultura gaúcha. E para isso estamos aqui, bom, né? A Gisele Massola, professora de História, vai falar com a gente, contar um pouquinho sobre a Revolução Farroupilha e alguns assuntos correlatos. Vamos discutir aqui essa questão cultural. E a Fátima Gimenez, que vocês já sabem, ela já cantou,
vai cantar mais aqui e vai contar da carreira dela como cantora nativista. Antes de começar o papo, eu quero fazer um agradecimento aos nossos colegas, meus colegas aqui da RDC, que eu roubei, assim, uns itenzinhos para deixar esse cenário bem mais bonito hoje, né? Pronto pro nosso programa. Então, olha aqui, ó. Tatiote, muito obrigada. Fui ali no Estúdio Gourmet, peguei a cuia e a térmica, mostrem aqui que bonita, que é bem mais bonita que a minha, tá? Então eu peguei emprestadinho, já devolvo limpinha. Também peguei os pelegos aqui do cancioneiro, botei atrás de mim, deu uma ambientada. E Pipe da Mota, muito obrigada por emprestar essa bandeira linda que tá aqui atrás de mim. É isso, é colaboração. Então vamos lá, começando o nosso programa. Gisele, tu é professora, então de uma forma bem didática, eu quero que tu conte hoje pro nosso telespectador. Eu chamei muitas crianças para verem também, porque acho bacana conhecer um pouquinho mais da nossa história, para quem ainda não teve na aula de história ou não prestou atenção na aula de história. Tá aqui, a Gisele vai explicar o que foi a Revolução de Farroupilha de uma forma bem rápida. Eu queria te agradecer pelo momento, pelo convite de hoje, por estar aqui. É uma data bastante simbólica para a tradição local e então me sinto lisonjeada por estar aqui representando vários colegas, né? Estou tentando organizar algumas coisas que trouxe mais de curiosidades para a gente pensar esse momento e por isso eu fiz algumas escolhas. Aí falando sobre a questão do contexto da Revolução Farroupilha propriamente dita, então iniciou como uma revolta de estancieiros locais contra o governo brasileiro, mobilizado especificamente pela questão do imposto do charque, que era o principal produto comercializado nesse contexto do século XIX, e tinha uma grande concorrência com o charque argentino-uruguaio, que entrava no Brasil com um percentual de mais ou menos 20% a menos do que o brasileiro que circulava, o gaúcho que circulava, né? Então começa como um movimento liderado por alguns estancieiros locais, tendo o Rio Grande do Sul uma peculiaridade em relação aos outros estados do Brasil, por ser uma região limítrofe, né? De fronteira com outros países, e essa característica mais rural, campeira, estancieira e de produção do gado. Além disso, existia uma mobilização para um enfrentamento político maior, né, de ter uma representatividade do Rio Grande do Sul em relação às decisões políticas do momento. Iniciou como uma revolta dos estancieiros locais e acabou se tornando uma revolução em função do engajamento e por se ter criado a República Sul-Rio-Grandense como algo emancipado, né, do Brasil. Então, com uma presidência própria, com uma organização administrativa própria, e com isso se tornou uma revolução. Isso a gente está falando, gente, sobre 1835 a 1845, uma guerra que durou 10 anos, que foi a guerra mais longa que já se teve no Brasil. Me corrija se eu estou errada. Não, é exatamente isso. Eu estou certa, porque eu assisti as aulas de história, adorava, uma das minhas paixões. Então, assim, para situar vocês no tempo também, isso lá vão 150 anos por aí, que eu não fiz as contas agora rapidamente, para mais, quase 200. Isso, exatamente isso. Então, a gente está falando de um período brasileiro monárquico, né, onde se tem alguns ideais que começam a ser republicanos e eles estão bastante relacionados à questão da abolição da escravatura e de outras formas de participação política, né? Por isso que é considerado um contexto bastante político do momento. Além disso, a nossa historiografia traz muitos registros de documentos relativos à própria Revolução Farroupilha, que estão direcionados a esse enfrentamento, embate, e traz muito da questão da presença do masculino na Revolução. Então, com isso, eu tentei me filiar a uma corrente de historiadores que trabalham justamente com essa proposta, né? A gente não está modificando o evento em si, o acontecimento, mas eu acho que hoje a proposta é pensar o contexto atual,
quais são as lentes, aí a gente utiliza a metáfora das lentes, né? Que lentes que eu quero utilizar para olhar o passado. Isso não significa que a gente está modificando o que foi dito ou o que aconteceu, mas a gente começa a inserir outros atores nessa história. Fazendo uma comparação, inclusive usando aqui a Fátima de exemplo, é como pegar o hino com a sua letra, a sua intenção, e cada um dá a interpretação pelo seu viés, pelo que realmente acredita com base ali naquela estrutura. Agora, eu acho muito interessante, aí eu quero a tua opinião, porque em geral a gente fala que a história é contada pelos vencedores, Isso. que não é o nosso caso. Isso. Então, é uma história que é contada exaltando muito da cultura gaúcha, que, no entanto, foi derrotada. E eu acho isso uma peculiaridade incrível, eu acho que explica também muito sobre o povo gaúcho. Queria que tu falasse sobre isso, qual é a tua opinião? Assim, ó, eu penso, né, que existiram vários atores envolvidos, né? Ela não deixa de ser uma revolução que foi liderada por estancieiros que tinham uma classificação econômica diferente do contexto do geral da população, né? Foi uma revolução que envolveu bastantes embates. A gente tem, a partir dela, toda uma construção da figura mítica do gaúcho, relacionado a esse homem do campo que tem uma indumentária, ele usa o chapéu, ele toma chimarrão, ele come o churrasco, né? E tem também a participação destes outros grupos minoritários que a gente considera, que é a presença das mulheres, dos índios, dos negros no envolvimento do momento, né? Sim, o que, na verdade, a gente tem uma história muito baseada nas batalhas, como a gente estava conversando antes, sem considerar todas as outras pessoas envolvidas. A gente vai continuar com esse papo daqui a pouquinho, inclusive hoje nós vamos falar sobre a roupa da prenda, não por acaso eu estou aqui estilizada, peguei aí uns itenzinhos para montar o meu look e eu vou explicar como, mas lá no final do programa, então vocês têm que ficar conosco até o fim. A gente vai pro intervalo e volta já, não sai daí. Estamos de volta e eu quero lembrar vocês de acessarem o Facebook para mandarem mensagens para nós. Podem até cantar e mandar o áudio de vocês cantando o hino. Nem sei se isso é possível no Facebook, inclusive me avisem. Mandem comentários, mandem dúvidas, inclusive dúvidas de história. Gente, estamos com uma professora aqui para nos ajudar. E podem também mandar pelo nosso WhatsApp, que é o 51-99815-9990. A gente vai começar o papinho com a Fátima daqui a pouquinho, mas antes nós vamos lá pro Rio de Janeiro com a Vanessa Lahorgue no Virou o Mundo. Boa tarde, Virou Mundo, Virou Moda. Meu nome é Vanessa, sou gaúcha e atualmente estou morando aqui no Rio de Janeiro. Hoje eu estou no bairro de Santa Teresa, que é um bairro histórico aqui da cidade do Rio de Janeiro, situado na zona central do Rio. Ele é um bairro histórico, tem vários casarões antigos do século XIX, é um lugar que atualmente super turístico, que tem muitos bares, muitos restaurantes, ateliê, galerias e museus. A gente vai caminhando pelo bairro e vai encontrando arte em tudo que é lugar. E também sempre tem um bom restaurante por perto. Santa Teresa é um lugar com muitas ladeiras e o diferencial desse bairro, que é o único do Rio de Janeiro que ainda permaneceu com o bonde como meio de transportes. Lá tá ele, ó, tá vindo pra cá. Lá vem ele, bondinho. Espero que vocês tenham gostado da dica daqui, diretamente de Santa Teresa. Meu nome é Vanessa e daqui me despeço. Tchau, tchau. Olha aí, Rio de Janeiro, né? Aliás, que os gaúchos adoram o Rio de Janeiro. Vamos combinar aqui entre nós. A gente tem praias lindas, mas tem aquela paixãozinha pelo Rio. Bom, olha aqui, ó, Tati, te amo. A gente vai conversar agora com a Fátima Jimenez, que tem uma longa história com a canção nativista. Fátima, conta de onde surgiu essa tua paixão por esse tipo de música. Aliás, eu já aproveito de que eu amei o teu look, tá? Depois nós vamos falar sobre isso. Vamos. A história nativista nasceu bem depois,
quando eu comecei a participar dos festivais. Eu antes era percussionista e vocalista de um grupo vocal e nós cantávamos músicas tipo almôndegas, sabe, que se chamava na época rock rural. Rock rural? Era rock rural. Isso nos anos 80, né? Finalzinho de 70, 80. E um dia nós fomos convidados a participarmos eu digo nós, que era o grupo Tempero, a participarmos de um festival que aconteceria em Taquara, chamado Ciranda Teuto Rio Grandense. E neste festival estavam presentes nada mais, nada menos do que Barbosa Lessa, o compositor e cantor Leonardo e Paulinho Pires. Nós éramos, na época, um grupo de jovens, né? E eles se apaixonaram pelo grupo, simplesmente se apaixonaram. O festival aconteceu em setembro e esses 3 grandes ilustres nomes do nosso Rio Grande do Sul nos convidaram a participar da Califórnia da Canção, que aconteceria no mesmo ano, em dezembro. Fomos com 3 músicas. Barbosa Lessa com um tema afro, intitulado Bamba Quererê. Paulinho Pires com a música Súplica do Rio, que eu canto até hoje, é um tema cada vez mais atual. E a outra música falava sobre as lendas do nosso Rio Grande, chamada Assombração, do Leonardo. E desde ali eu não parei mais, porque eu me apaixonei. Eu sou porto-alegrense, me criei em plena Independência, Avenida Independência. Eu passei a conhecer a minha terra, a conhecer a história do Rio Grande do Sul, a conhecer toda a tradição do nosso estado através da música e através dos festivais. A música nos propicia isso, eu conheço cada cantinho do Rio Grande do Sul através dos shows que eu faço com a música nativista. E isso é muito gratificante. Cada lugar que a gente vai, a gente é sempre recebido de braços abertos. Quanto menor a cidade, mais calorosa, mais receptiva. E são amizades que se perpetuam. A gente volta lá e eles estão nos aguardando com um mate quente, com um churrasco. E aí eu já deixo meu telefone de quando forem a Porto Alegre, me visitem, liguem e me visitem para tomar um mate, para comer um churrasquinho, apareçam lá em casa. Então, são coisas que não tem preço, não tem preço. De guria de apartamento a cantora nativista. A cantora nativista. Aprendi a conhecer as tradições e as coisas da minha terra através da música. Que bacana isso. E aí, Fátima, a gente estava conversando aqui antes do programa começar e eu fiquei impressionada com aquela história que tu contaste sobre tu ter sido a primeira artista a interpretar o hino rio-grandense, né? Comercialmente, digamos assim. Sim, sim. Conta pro público, porque eu achei fantástico. Eu estava gravando o meu primeiro LP, foi o último ano do LP, foi em 1989, meu primeiro trabalho individual, depois que o grupo já tinha acabado, o grupo onde eu fazia parte só do vocal e percussão. E esse disco teria 10 músicas. E eu sonhei que eu estava cantando o hino rio-grandense para milhares de pessoas. E aí, na última hora, eu fui para o estúdio e resolvi gravar. Convidei Carlos Garofalo, que já se foi um querido, um grande maestro uruguaio, e o João Vicente, que na época tocava gaita comigo e hoje faz parte do grupo de rock Nenhum de Nós. E eu pedi para eles, gurias, eu quero interpretar o hino sem a marcialidade, né? Só com o piano e a gaita. Eu sonhei isso tudo. Foi a primeira vez também que a gaita, que é um instrumento típico do Rio Grande do Sul, foi introduzida, foi tocada no hino rio-grandense. Sério mesmo? Sério, sério. Mas olha, eu vou querer ouvir essa versão. Porque o hino antes desse meu sonho, que tornou-se realidade, ele era executado somente por bandas marciais, corais e orquestras, em festividades, em datas solenes, né, em ocasiões, né, festivas, né?
E era proibido, assim, alguém interpretar, não podia mudar o tom, não poderia se fazer arranjo. E eu gravei em 89, feliz da vida, e recebi uma intimação do COMOCI, que é o Conselho de Moral e Civismo. Na época eu não estava por dentro ainda, não conhecia muito bem, não sabia do que se tratava. Aí fui ver uma intimação para embargar o trabalho. E quem me defendeu junto ao COMOCI foi o querido amigo, que além de grande escritor, compositor, apresentador e tantas outras coisas, historiador, folclorista, pesquisador e tantas outras coisas, era advogado, Antônio Augusto Fagundes. E aí o disco foi liberado em 1990 e esse sonho já se tornou realidade, porque eu realmente já cantei o hino rio-grandense para milhares de pessoas, inclusive na Europa. Pois é, exatamente isso que eu ia te perguntar. Do Rio Grande do Sul para o mundo, para onde foi essa cantora nativista já? Porque tu já falaste que conhece cada cantinho do Rio Grande do Sul. Já teve, então, convites para fora do Rio Grande do Sul, para fora do Brasil? Sim, pelo Brasil. Eu trabalhei muitos anos com Paixão Cortes também. Barbosa Lessa foi meu padrinho artístico, foi ele que me incentivou a ser uma cantora solo. E nós tivemos uma amizade assim muito próxima. A gente estava sempre lá na Água Grande. Água Grande é um lugar maravilhoso que ele descobriu lá em Camaquã, onde tem uma cascata de 30, 40, 60, não me lembro exatamente agora, metros. Mas uma cascata bonita. Uma cascata belíssima, belíssima. Então, e tive o prazer de trabalhar com Paixão Cortes também, viajando por todo o Brasil, cantando ternos de reis. E, posteriormente, depois que eu gravei o hino rio-grandense, tive o prazer de apresentá-lo na Espanha e em Portugal. Em que contexto isso? Na Espanha, primeiramente, em festivais de folclore. Olha! Por toda a Espanha, sim. Desde Barcelona, fomos descendo, fomos até Andaluzia. Folclores em geral. Era um folclore de... Eu fui com um grupo Aldeia dos Anjos, que é um grupo de danças, e eu fui convidada por eles para participar dos shows de intervalo entre as danças. Então, eu mostrava a minha música, eu cantava o meu trabalho e fazia a abertura do espetáculo com o hino rio-grandense. E em Portugal, cantei em Golegã, cantei em Santarém, também assim em ocasiões festivas, e sempre nos receberam de forma brilhante, assim, muito carinhosa. E sempre com gaúchos na plateia? Às vezes. Sim. Porque eu acho muito interessante também como a ligação do gaúcho com o seu hino, né? A gente, no Brasil inteiro, sabem que o hino rio-grandense, ele é reproduzido em várias partidas de futebol, por exemplo. E muitas vezes o gaúcho canta com mais ardor o hino daqui do que o brasileiro. É verdade. E de fato, assim, eu acho que as crianças aprendem também na escola e sabem a letra. Agora, qual foi a interpretação e o local onde mais te tocou cantar o hino? Cada situação é diferente da outra. Eu canto... Já perdi as contas de quantas vezes já interpretei o hino. Não dá nem pra dizer, porque olha, não dá, porque eu canto tanto o hino nacional quanto o hino rio-grandense. O hino rio-grandense, realmente, como tu disseste, ele toca mais ao coração. Nós, gaúchos, nós temos um amor por essa terra, assim, que é impressionante, né? Todos nós. Me permite fazer só uma intervençãozinha. Diga. É bem peculiar essa questão da identificação do gaúcho com todos esses aparatos, porque mesmo que seja um gaúcho diaspórico, que ele saia da sua localidade, ou Rio Grande do Sul, e esteja em qualquer outra parte
combate, seja do Brasil ou de outros países, haverá sempre um CTG próximo, uma forma de organização aonde se dança ou se reproduz todas essas festividades, né? Aliás, verdade. Um parênteses que eu quero chamar aqui gaúchos pelo mundo, mandem aí mensagens pelo Facebook que eu quero saber se vocês estão nos assistindo e estão ligados na programação da RDC hoje, que é alusiva ao 20 de setembro. Fátima. Nós temos mais de 3.000 CTGs espalhados, né? Imagina. Pelo mundo inteiro, imagina. Tem CTG no Japão, tem CTG nos Estados Unidos, na Rússia. Na Rússia é interessante pensar. Na Rússia tem um CTG lá. Na Europa, vários impressionante países, o quanto é muito mobiliza. impressionante. No Brasil, então, nem se fala, né? Porque onde se juntam 3 gaúchos, já está formado CTG. E já dá aquela vontade de tomar um chimarrão. Bom, gente, nós vamos continuar com esse papo que está sensacional. Vamos pro intervalo agora e já voltamos. Estamos de volta e eu quero mandar um beijão para Belonia Taide, que diz que ama o programa. Nós também te amamos, continue nos amando e pode mandar se tiver alguma sugestão. Aliás, vocês todos que estão nos assistindo, a gente é super aberto, vocês já viram, né? Bom, nós vamos continuar aqui com o nosso papo sobre a história desse movimento todo. Então, voltamos para a professora Gisele, que a gente nem conseguiu desenvolver esse assunto ainda. Eu quero pegar um gancho na fala da Fátima, né, sobre a questão da mobilização e de quanto se repercute essa identificação do gaúcho e esse gauchismo, esse regionalismo, né? É claro que existe um movimento na década de 30 que nomeou o regionalismo local e a identificação do gaúcho. E embora a gente tenha alguns princípios norteadores lá na Revolução desse ideal de ir adiante e buscar coisas relacionadas à identificação local, né? A gente sabe que aciona um conjunto de mobilizações ainda no contexto atual. Se a gente for parar para pensar um pouquinho, os 20 dias do acampamento Farroupilha, a quantidades de CTGs e MTGs que estão representados naquele espaço, o quanto se vive ali dentro essa identificação. Então, a questão do fogo campeiro, a questão de reproduzir as grandes, como se diz, as vestimentas e a indumentária, no caso assim, o desfile foi hoje, né? E existe toda uma mobilização em torno disso. E eu acho interessante a gente pensar um pouco, indo além, pensando da presença da mulher no contexto da Revolução Farroupilha. Os documentos historiográficos, eles ainda reproduzem uma forma de identificação política muito voltada para a revolução, para o combate, para o masculino. Tá? Então, tem um conjunto de acervos que está alocado no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, que fica ali em uma das salas do Margs, no Centro Histórico de Porto Alegre. Reúne mais de 13.000 documentos alusivos ao período da Revolução Farroupilha. Eles são muito voltados para registros jurídicos, administrativos, mas é bem interessante porque tem um conjunto de correspondências da época, né? Então a gente pensa assim, né? 1835 a 1845. Hoje tu pega o telefone, instantaneamente tu te conecta com o mundo todo ou fala com as pessoas. Naquele momento, a forma de comunicação, ela ainda andava a cavalo. Então, a gente literalmente andava a cavalo, exatamente. Então, tu produzia um bilhete que era encaminhado e sabia-se lá quanto tempo que ele ia chegar depois. Então, tem um conjunto de documentos bem interessantes que eles tratam sobre isso, essas correspondências das esposas dos estancieiros e desses
desses homens que haviam sido convocados para a revolta, para a revolução. Então é bem interessante porque há uma categorização de 3 formas em relação à participação da mulher. Uma delas está relacionada às mulheres que foram engajadas, porque as suas estâncias, fazendas estavam em localizações estratégicas, ou era ponto de passagem, ou acabavam recebendo os farroupilhas, ou servia como ponto de congregar essas correspondências, correio ou escola. Então elas foram de uma certa forma envolvidas. Sim, elas estavam diretamente relacionadas com a questão, de uma forma ou de outra. Isso. Aí nós temos aquelas que acabaram na questão da violência, por estarem expostas, serem viúvas e muitas vezes acabavam dependendo de uma ajuda financeira do governo local, porque já não tinham mais a figura do homem como representante da casa ou não podiam se sustentar. Então é bem interessante porque a linguagem remota à época e fala seu ilustríssimo e ainda usam uma gíria que fala em como se fala em documentos jurídicos até hoje, para vocês verem como a linguagem não modificou muito. Exatamente. E um terceiro grupo são as escravas, que já tinham uma condição restrita por não terem a liberdade, mas acabavam vendo nesse movimento uma forma de fuga. Sim, ou talvez uma tentativa uma alternativa. Isso, exatamente. A gente tem algumas imagens para passar enquanto a gente continua conversando, e aí na medida em que tu verificar aí algo interessante relacionado ao teu assunto, vamos falando. Sim. Então eu separei 3 blocos de imagens. O primeiro deles, ele traz essa reprodução da figura do gaúcho, né? Então aquele que está associado ao cavalo, que é campeiro, que reside nas fazendas, que ainda usa botas, né? Encilia o cavalo. E aí a gente tem mais algumas imagens que elas são bem facilmente localizadas para quem circulou pelo Parque Farroupilha nos últimos dias, né? Olha que linda essa imagem. Isso. Então a questão da figura, o homem, o cavalo, o pampa, que é todo esse contexto histórico-geográfico que a gente viveu, né? Isso, aí aqui a gente já tem algumas do churrasco, né, o churrasco campeiro, porque é muito engraçado quando a gente sai do Rio Grande do Sul e vai para outro estado, aí o pessoal chega lá e fala, não, vou fazer um churrasco, aí tu chega lá, é uma grelha. É uma grelhazinha com bife de hambúrguer. Isso, com bife, exatamente. Aí então, normalmente, o que a gente faz? Não, churrasco não é assim, né? Tem que tacar ali fogo, tem que ter lenha, tem que ter brasa e espeto. Aqui as festividades, né, que a Fátima já trouxe algumas coisas, está relacionada à dança, ao fandango, aos concursos nativistas, né? Ela falou um pouquinho sobre a questão da música. E sobre a roupa que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Isso. A gaita, que é quase uma extensão do corpo do gaúcho, né? Quem é ligado ao movimento tradicionalista ou que reproduz esse tipo de música, né? Aqui, ó. Aqui eu queria trazer um comentário que eu acho que é bem interessante. As pessoas devem ter acompanhado, repercutiu muito nas redes sociais no início dessa semana, né? Um dos agrupamentos do Parque Farroupilha, ele tentou reproduzir uma senzala, porque a gente também está falando de um contexto onde tínhamos o negro como escravo, né? Eu acho que é interessante trazer aqui um outro viés. Certamente a intenção de quem organizou esse piquete não foi de trazer a chibatada, a corrente, como algo pejorativo em relação ao negro. Mas eu acho importante a gente poder abrir esse espaço para falar que os negros sim tiveram participação. Há um conjunto de outras imagens que poderiam ter sido representadas. No caso, a gente tem um grupo de lanceiros negros. Temos imagens aí também. Vamos voltar para as imagens, então. Pode continuar falando, que eu tô aqui super interessada. O que acontece, né? Essas são as reproduções das imagens, até o piquete depois ele foi fechado em relação ao que repercutiu. Como eu disse anteriormente,
certamente quem organizou a composição não pensava, talvez, que, tô acreditando nisso, né, que daria toda essa imagem negativa. No caso, se reproduziu correntes, se reproduziram os negros, isso. Como se a gente fizesse uma alusão à escravatura relacionado ao sentido negativo que ela trouxe. A gente não está querendo dizer com isso que não houveram simbologias que levaram a amedrontamento. Não é isso. É que existem outras formas de estar reproduzindo. Então, aqui eu trouxe um conjunto outro de imagens que representam os lanceiros negros. Eles estão, de uma certa forma, vinculados ao movimento Farroupilha. Eles também estiveram presentes porque uma das moedas de negociações era justamente a alforria dos escravos, sendo os Farroupilhas vencido essa batalha. O que acontece? Essa é uma imagem de uma representação dos lanceiros negros e é uma outra forma de trazer essa reprodução. Ela está num painel próximo à prefeitura de Porto Alegre. Eu capturei essa imagem da internet, é um grupo de escoteiros. A gente consegue ver uma outra reprodução e identificação do negro nesse movimento Farroupilha. É bastante interessante essa discussão, porque, na verdade, bom, hoje em dia tudo se discute muito fervorosamente também. Também quero crer que foi de uma forma, provavelmente, para enaltecer. Isso. Vamos lá, Fátima, por favor. Posso dizer, porque eu conheço a pessoa, no caso é o Cleo Newton, que organiza o Piquete Aporreados do 38, e ele fez com a intenção de prestar uma homenagem ao negro. Claro, não, e até uma homenagem rememorar isso. Tanto é que ele fez como entrada a senzala, para depois chegar na libertação, lá no fundo tem todo um festejo, quer dizer, para demonstrar que isso não pode mais se repetir nos dias atuais. E isso, ele fez uma reunião com o MTG e com as entidades, as outras entidades, né? E já foi modificado, hoje já está diferente. Hoje estão lá homens trajados de lanceiros negros, inclusive tem exposições de artistas negros, com pinturas, com quadros, com artesanato, com coisas que engrandecem a cultura negra. Mas sabe, Fátima, que eu acho bem interessante que essa obra, na verdade... Foi mal interpretada, na realidade. Mas eu acho interessante que isso nos deu a possibilidade de debater, de discutir isso nos dias atuais. Eu acho que essa é o grande barato da obra de arte, quando ela tem um pouquinho de polêmica, porque no caso era isso, é realmente assim, poder discutir isso. Não, mas para nós pareceu isso, e eu fico muito feliz com a forma como a coisa foi conduzida, porque se vê que se chegou num consenso de, não, a primeira vez, vamos... E é a primeira vez que a figura do negro é trazida para o acampamento Farroupilha. Então, olha que sensacional. Então, serviu assim, quer dizer, as pessoas interpretaram de uma outra forma, ele quis homenagear, as pessoas interpretaram de uma outra forma, mas foi a primeira vez que ele trouxe o negro para dentro do acampamento Farroupilha, para fazer parte desta história da Revolução. E já cumpriu o que se propôs, porque estamos aqui falando sobre isso. A gente volta no próximo quadro para falar sobre roupas, né? A moda das prendas, então não sai daí. Bom, estamos de volta e, como eu comentei, a gente não tem como falar sobre cultura aqui do Rio Grande do Sul sem falar em moda, né? E hoje eu optei por estar aqui com uma roupa de prenda estilizada. Sabem por quê? Nem todo mundo tem vestido de prenda, né? A gente, para quem usa uma vez por ano, não vai adquirir um vestido de prenda. Mas, num caso como hoje, em que a gente quer trazer essas referências da nossa cultura e botar na roupa, porque a roupa, gente, é uma forma de comunicação. Então, como fazer isso, certo? Eu quero mostrar para vocês cada item da roupa que eu botei hoje, que ela é inspirada numa roupa de prenda,
tá? Na verdade, a roupa de prenda, ela tem, assim como a roupa do gaúcho, tipicamente, ela sofreu influência tanto dos indígenas quanto dos europeus, que veio com base nos estancieiros, que tinham condições de ir para a Europa e trouxeram muitas referências de fora, assim como dali de Campeira. Reunindo isso tudo num caldeirão, a gente chega numa vestimenta que é própria do gaúcho. No caso da prenda, tá? Tô falando aqui de uma forma bem didática, porque esse assunto me emociona. Houve, inclusive, regulamentações para estipular como se deve usar. E a gente observa que a prenda, ela tem... ela é discreta, ela tem uma pegadinha romântica, então isso tudo está representado na figura. Eu não estou, claramente, quero dizer aí pro pessoal, né, dos CTGs não ficar bravo comigo depois, isso aqui é uma representação, é uma estilização de uma pessoa que trabalha com moda e quer homenagear o Rio Grande do Sul hoje. Então, por exemplo, eu optei por uma blusa branca, tá? Muitas das roupas, na verdade, a roupa da prenda, ela pode ser um vestido ou ela pode ser composta por duas peças, uma blusa e uma saia, ou uma blusa, uma saia e um casaquinho. Então, invariavelmente a gente vê mulheres gaúchas, prendas com camisas brancas e saia. Eu botei uma blusinha com os babadinhos aqui, que aliás os babados são os enfeites que tipicamente compõem a roupa da prenda. Então, acho que tá fazendo aqui bem, às vezes, da blusa. Estou com uma saia também, tá? Uma saia que não é uma saia de prenda típica, não tem as armações que deveria ter, mas também é uma saia com tecido pesado, com caimento, com abertura, com corte godê. Botei um cintinho, ó, gente, um cintinho bem bonitinho, que eu já usava por cima de blazer, para dar o acabamento, aquela sensação de guaiaca, quem sabe, um cinto. E, obviamente, vamos descer para os pés, uma botinha de cano curto, que é uma das opções que as prendas podem usar, certo? Para finalizar no rosto, tá? Eu tirei todos os meus outros acessórios aqui, porque não é uma coisa muito assim, brilho, acessórios, coisa não é muito bem quisto. Botei uma flor, acho que ficou bem aqui o meu penteadinho, fiz sozinha hoje o meu penteado, e as argolas que são permitidas ou eram permitidas, então acho que eu tô conseguindo representar com muito orgulho essa vestimenta de prenda. E vou trazer a Zélia, que é a nossa colega aqui da RDC, para mostrar um outro traje, né? Zélia, explica aí essa tua roupa. É uma roupa gaúcha. Matei a Zélia do coração, porque ela não sabia que ia entrar no ar, tá, gente? Conta aí. Então conta aqui pra mim, pode falar. É uma bombacha feminina com colete, a camisetinha polo tradicional, a boina e a alpargata. Muito. Tu fala boina? Olha só, acabei de aprender isso, gente. Viram como virou moda é cultura? Então deixem aí nos comentários se vocês têm alguma preferência nas roupas da mulher gaúcha, né, na típica mulher gaúcha. Contem pra nós, mandem fotos. E agora a gente vai pro nosso Drops de Moda, que sim, é de roupas de gaúcha. E tem... E a roupa é da prenda. Claro que a gente vê ela em várias versões, a mulher gaúcha se modernizando também, inserindo outros elementos. Aí a gente vê uma saia vermelha e o preto, que não é uma roupa comum de ser vista em roupas de prenda, mas com o chapéu, a gente vê que ela é uma mulher do campo e ficou muito bonito. Aí a gente já vê um traje bem típico, como eu comentei, a botinha de cano curto, a blusa branca, fechadinha, sem decotes, e a saia godê, bem rodada, bem feminina. Aqui a gente já vê os trajes campeiros, né? A gente não consegue ver a calça, não sei se é uma bombacha ou não. Acho que eu acredito que ela esteja a cavalo. Olha aí, nada como ter gente especializada na área. Gurias, fiquem à vontade para se manifestar. Sim, ela está a cavalo. Eu já usei traje assim. A cavalo a gente costuma andar assim. Olha aí. Camisa, bombacha e o chapéu para proteger do sol. Que, aliás, todo mundo deveria usar no dia a dia, né? É verdade. Vamos lá? E aí, essa é a roupa de festa, né, Fátima? Esse é um vestido tradicional para festas, né? Para bailes. Né? Com mais detalhes, tecidos que são mais sofisticados. Os fandangos, né? Vamos para a próxima? Opa, essa foto já foi, então pode passar para a próxima.
E aí, mais uma versão também, novamente a camisa branca, o cinto largo e a saia num marrom muito bonito. Então a gente tem alguns exemplos de... Pode voltar pra mim? Temos uns exemplos para vocês se inspirarem e, assim como eu, poder estar de prenda com o que se tem no armário, que eu acho que é uma coisa muito bacana. E, aliás, foi um exercício para mim muito interessante, porque me fez resgatar todos esses símbolos. Então, fica a dica para vocês aí que ainda tem alguma cerimônia relacionada ao 20 de setembro. Tentem pegar algum símbolo, alguma referência em casa, foi muito bacana para mim. E eu queria mostrar agora a roupa da Fátima de pé. Olhem para esta mulher. Explica essa tua roupa. Por muitos e muitos anos eu desenhei as minhas pilchas. Eu gosto muito do xiripá. Esse traje, essa parte de baixo aqui é um xiripá, tá? Ele passa por entre as pernas. Eu também arrumei uma outra forma de eu simplifiquei o xiripá, porque ele era amarrado aqui e ficava aqueles nozinhos aparecendo por baixo. Então eu inventei já um cintinho, ele é abotoadinho atrás e aí não fica aquele volume. Aliás, aqui lindo na barriga. Esse teu cinto também. Tá? Este cinto já é argentino, tá? Isso já é influência argentina, tá? Aí o que eu faço agora? O que eu tenho feito agora? Gosto muito de usar sempre as camisas brancas, camisas sempre com as mangas Sobressalentes. Aquele formato babá, aquele babado bem grande, bem largo, godê, que no palco funciona muito bem. Tá? Mas eu tenho feito ultimamente isso que tu dissestes, né? Eu vou numa loja, tenho um olho clínico, assim, vou numa loja, por exemplo, esse casaquinho comprei num shopping, uma loja normal, né, de moda. Aí coloca com uma blusa, vou tirar aqui assim. Essa blusa também comprei, porque eu vi. Põe de volta por causa do microfone. Aqui. Justo. Ficou muito bonita essa blusa. É uma blusa, na verdade, branca, como a gente estava falando aqui. Tanto eu e a Fátima, a gente tá com blusas que são brancas, fazendo alusão a essas camisas, só que com os detalhezinhos a mais, né? A camisa também comprei pronta, porque eu vi essa manga que eu costumava usar e mandar fazer. Eu tenho umas enormes, assim, que no palco funciona muito bem. A gente abre os braços, assim. E fica dramático. Fica dramático, fica bonito no palco. E, ultimamente, eu tenho usado as saias, que aí minha apelidade é saia diva, né? Que são saias super volumosas e colocam como saia de armação, né? E realmente fica muito bonito. E tecidos nobres também, né? Sim. Aí tem tem esse crescimento, essa evolução que vai do rústico, dependendo provavelmente do evento que tu vai também. Que agora, por exemplo, eu vou sair daqui e vou para o acampamento Farroupilha. Então, procurei colocar uma roupa prática. Tô com uma bota de salto... Um salto médio, que não médio, mais grosso. Salto grossinho, né? Um salto médio e tal. Mas quando tem essas ocasiões onde eu canto o hino nacional, então, aí eu vou com um salto 12, 15 e tal. Diva, aí eu vou com a saia, glamurosa, aquela, né, e tal. Gente, olha, isso é incrível. Cada situação a gente se veste de uma forma. A gente falando de cultura aqui e todas as nuances que a cultura pode nos ensinar, né? Cada detalhe, é a roupa, é a comida, é o que a gente está debatendo. Então, eu particularmente amei o programa de hoje, espero que vocês também tenham amado, deixem os seus comentários. E eu quero agradecer muito a presença de vocês, foi enriquecedor ouvir a experiência de vocês, os ensinamentos, né? Toda a parte teórica, eu saí adorando. Então, eu espero que vocês aí também tenham gostado. Tá? Amanhã nós voltamos ao nosso ritmo normal, sem a Ali vestida de prenda, mas estaremos de volta com o Virou Moda, né? E todos os nossos quadros de sempre. A gente vai acabando por aqui e daqui a pouco tem Arquitetura e Design com a Eleone Prestes, então vocês não saiam da nossa programação. Agradeço mais uma vez. Beijo enorme, gente. RDC TV
O Rio Grande se conecta aqui.